querido amigo mestre Robson Miguel hoje vai contar para você a história da música, desde os primórdios da humanidade, como que o som foi sendo construído, como que a sonoridade da música nos alcança até os dias de hoje. E aí, Robson, a música, qual é o primeiro registro que se tem notícia sobre a música? Bem, a cultura americana, vamos colocar aqui em parte brasileira, ela costuma validar demais as informações que estão colocadas nos livros, hoje na internet. Porém, esse programa ele vem contrariar um pouco algumas observações colocadas, porque os povos nativos, ainda aqui do Brasil, como os da África, admitem que bem antes da escrita da música e dos seus sinais, é óbvio, todo mundo sabe que a música já existia. Mas a partir de quando? A música ela não apareceu inicialmente como arte. Eu defendo uma teoria muito pessoal, observando a construção cultural dos povos nativos, indígenas brasileiros, que a música veio primeiro para resolver um problema da fome, quando ela não era ainda vista como a arte da música em si. Os primeiros registros constam de documentos, alguns dizem pelo carbono 14, que já não é tão fiel, né? Que há 60 mil anos encontraram, com data de 60 mil anos, uma pequena flauta de ossos, mostrando que antes dos instrumentos de cordas, o primeiro instrumento foi a flauta. Ninguém sabe ao certo quem foram os povos que descobriram a flauta. Acredita que vários deles, porque a flauta já aparecia no Oriente Médio, na China, a flauta aparecia aqui na América com os povos hindus, com os indígenas. O primeiro registro que se tem ideia da primeira flauta? 60 mil anos. 60 mil anos. Isso documentado pelo carbono 14. Encontraram então um osso com vários furos, que mostra que aquilo era realmente um instrumento musical. Mas o ser humano estava querendo celebrar a música de alguma forma? Qual foi o intuito dele ter criado a flauta? Eu acredito, como musicólogo e como historiador, inclusive muito envolvido com os povos nativos, que esses primeiros sons que o homem aprendeu foi para se comunicar e atrair pássaros. Hoje nós temos vários pássaros que produzem cantos óbvios, né? O juruti, por exemplo, né? Os indígenas do Brasil usam esses sons milenarmente para enganar, para atrair os pássaros. Eu acredito que essa foi a primeira ideia de uma conotação de reprodução de sons musicais, ainda não registrados. Eu acredito até que foi esse som inicial que remeteu à flauta, que é o instrumento que mais se aproxima ao som dos pássaros. Com certeza. Agora, tem estudiosos da Europa que eles defendem uma teoria muito interessante, que a música em si nasceu da prece, do lamento espiritual, de reproduzir sons do choro de um funeral, quando após passar o luto alguém ia contar. E aí, aquela pessoa em cima daquele corpo dizia... Esses sons contínuos seriam uma expressão de reprodução do que poderia, somando ao longo dos anos, chegar ao que seria a mula. Agora, não fugindo da sua pergunta, você me perguntou qual o primeiro registro de um instrumento ou da música como som. Agora nós chegamos lá. O arco musical pré-histórico é um desenho encontrado em uma caverna, onde a boca é a caixa ressonadora e o cordal é encurtado com a unha da mão esquerda. Não havia música, mas apenas sons. Nota-se nesse desenho que eu reproduzi que a boca foi o primeiro ressonador.
E esse aparato de caça, chamado seta, que mais tarde os persas chamavam de cítara, que originou a palavra cítara, no latim citara, e mais tarde, quando já no ano 820 da era cristã, avançamos um montão, os mouros invadiram a Espanha e levaram a citara, escrevia-se casseci, mas liam caquequi, logo citara lia-se guitarra, originando o nome guitarra. Mas voltamos lá atrás nos primórdios. Esse desenho encontrado na região da Mesopotâmia, na antiga Suméria, que nós vamos ver daqui a pouco, ele nos deixa um registro muito interessante que mostra que esse caçador não usava o arco neste exato momento como um meio de sobrevivência e caça. Era um momento de lazer onde ele usava a boca como um ressonador e observava que, à medida que com a unha ele encurta o tamanho da onda, o som fica mais agudo. Quando fica na extremidade mediana, o som fica médio. E quando a corda está livre, o som fica mais grave. Isso não lembra o nosso violão? Os instrumentos de cordas pisadas. É exatamente a evolução desse aparato antigo, onde você está pegando o violão e de forma mais evolutiva, graças à mecânica, à parte de metais, a corda está sendo exatamente encurtada ou diminuída a sua vibração, olha aí, produzindo determinados sons, o que nós chamamos de posições nos instrumentos, é a evolução contínua dessa arte. Aí, eu estou aumentando e diminuindo. Pitágoras foi um dos grandes colaboradores de registrar atentamente e matematicamente estudar essas vibrações. Mas ainda não chegamos em Pitágoras, que isso é coisa de 570 anos, 571 anos, ele nasce antes de Cristo. Nós estamos bem lá atrás, nós estamos nos primórdios, perto dos 10, 15 mil anos. Eu gostaria de instigar a sua inteligência empírica, baseado na percepção e observação, que nessa época a música não existia, mas o homem aprendeu naturalmente a apreciar a variedade de sons graves, médios e agudos. Porque desse arco da seta pré-histórica, olha onde chegou. Alguém teve uma ideia de colocar pressionada mais cordas, né? Originando então a teoria da harpa, mais tarde o arpão, que seria as cordas de extensão mais longa conseguiam produzir sons mais graves. E à medida que ia remontando cordas em distâncias menores, os sons iam ficando mais agudos. Até aí não houve nenhum sequer registro de música se esses sons eram afinados ou não. Mas qualquer inteligente vai saber que não existiam os afinadores. As cordas eram presas aleatoriamente e os sons poderiam ser ampliados através não da boca dessa vez, mas dos primeiros ressonadores que os registros antigos mostram que foram cascos de tartarugas. Observa aqui. Uma pena que a história não registrou, nem de formas em escritas cuneiformes, o nome deste gênio, que deixou para nós o registro da música mais antiga existente no mundo. Mas como ela foi, então, chegar ao nosso tempo? Bem, ele teve uma ideia muito interessante. Nessa época já tinha-se noção de tensão, ou seja, grossor de cordas, obviamente de tripa de algum animal, como o carneiro, os cordões eram feitos assim, pedras de tamanhos iguais e pesos iguais, e medidas diferentes, na qual a corda pendurada numa madeira de uma extensão menor produzia um som.
À medida que ele colocava uma outra pedra numa extensão maior, um som mediano, e aumentando grave. Assim pôde-se registrar esse instrumento encontrado na região da Mesopotâmia. Estamos falando aproximadamente 10, 15 mil anos antes de Cristo, e o que nós poderíamos dizer é que esse primeiro músico nos trouxe a primeira música até então registrada, não de forma escrita, mas usando distâncias e pesos diferentes, onde aqui eu enumerei a sequência que ele pede para ser executada. Essa primeira cordinha produz esse som. Essa, esse, esta e esta. Portanto, na execução que ele pede, daria esse efeito, ó. Não tem ritmo, não tem compasso. Não se sabe ao certo qual a velocidade, mais lento ou mais grave. Mas verdade é que esse instrumento trouxe uma grande evolução para chegar à lira, usando já cravetos de madeira, que chamamos de cravelhas, ainda existentes hoje nos violinos. E olha só que esse instrumento já poderia repetir essas afinações primitivas, porém de formas conscientes, usando a primeira ferramenta prática, que era o ouvido musical. Tudo isso ainda antes da escrita, bem antes de Pitágoras. Mas aguarde só, vamos repetir os sons da música mais antiga até então registrada. Eu não quero com isso abrir espaço para outras informações que melhoraram um pouco as execuções de alguns cuneiformes encontrados, alegando serem estas mais antigas. Eu ainda fico com esse registro pré-histórico musical. Olha só. Você ouviu a música mais antiga do mundo até então registrada. Teoria da lira e da harpa. Os egípcios a atribuem a Tote Trismegiste, os gregos a Hermes e os hebreus a Jubal, constando o nome de Jubal na Bíblia Sagrada. Cada corda produz apenas um som, constituindo assim a primeira família dos instrumentos de cordas presas nas extremidades, como a harpa e o piano de teclas e cordas percutidas. Bem, nós chegamos a uma informação muito interessante de um registro de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, e refere-se ao Gênesis no capítulo 4, no versículo 21, na qual essas informações foram encontradas em 40.000 plaquinhas cuneiformes como essa que eu reproduzi aqui especialmente para o nosso programa Sustentabilidade. O que eram as placas sumérias ou cuneiformes? Era um registro de coisas que aconteciam no dia a dia, que o povo da antiga Suméria tinha hábito de pegar argila, usar uma ferramenta semelhante a essa, onde um lado tinha uma cunha triangular. Daí surge a palavra cuneiformes, ou seja, um lado cunhava na argila qualquer figura retilínea e o outro lado, com a ponta de um lápis da madeira, as figuras que poderiam ser circulares. E assim foi que descobriram os registros do Pentateuco, ou seja, tudo da Bíblia Sagrada, dos 5 primeiros livros, foram traduções tiradas das placas sumérias, ou placas cuneiformes. E elas registraram também pela primeira vez que há 3.500 anos antes de Cristo existiu um homem chamado Jubal, na qual ele e seus irmãos eram músicos por excelência. Confira aí
Gênesis no capítulo 21, ou melhor, no capítulo 4 do versículo 21, eles fabricavam instrumentos de sopro como a flauta e instrumentos de cordas como a harpa. E não só fabricavam, como foram excelentes professores. E essas informações mostram que Jubal, ele era um tetraneto de Caim, filho de Adão. Eu não quero entrar em questões religiosas. Estamos falando nas questões históricas musicais. O rio que corta as terras do Oriente é o rio Tigre e o outro é o rio Eufrates, mostrando que, independente do estilo musical, para Deus só tem uma raça, a raça humana, independente de ser povos vermelhos, pretos, amarelos ou brancos. A música esteve presente na cultura de todos os povos. Então, para descobrir muitas informações da família de Jubal, você pode então encontrar nesses registros antigos, na qual os primeiros escritos depois saíram das placas sumérias e foram para capins que davam no rio Nilo, chamado papiro. O papiro, então, ele podia ser trançado, colocado uma gosma de trigo para virar uma cola. E aqui ser registrados os primeiros hieroglíficos, né? O primeiro alfabeto, na qual podia se ler algumas informações. E dentre elas, o que mais aparece são figuras de egípcias, né? E egípcios tocando instrumentos de cordas de um braço longo. Porque no decorrer do tempo, o aparecimento do braço fez com que diminuísse a quantidade de cordas, aumentando a quantidade de notas. Ou seja, as cordas que iam aumentando na teoria da harpa começaram a diminuir com o aparecimento do braço, porque apenas uma corda poderia nos produzir vários sons, uma vez sendo pisada em pontos diferentes, encurtando o seu tamanho com sons mais agudos, médios, com alongando o tamanho com sons mais graves. E agora, para terminar, as figuras rupestres dos indígenas da América também revelam cenas musicais de danças. As danças eram feitas agradecendo ao Deus Criador, representado por essa cestinha e um bastão, agradecendo pela caça. Assim como também aparece a figura dos Anunnakis, do Gênesis 6, 1 a 4, dos Néfilis, Gênesis 6 e 4, antes disso, Deuteronômio 3 e 11, Neemias 13 e 33, são vários registros de pictogramas universais sumérios e até indígenas, mostrando que a música sempre acompanhou a ação dos povos e dos seres humanos. Lembrando que nós estamos ainda nas pirâmides, no Egito, aproximadamente há 2000 anos antes de Cristo. Isso nos chama a atenção que os instrumentos de braço longo geralmente levavam o nome de Alá. Alá, muita gente já sabe que na língua dos árabes, na língua do povo hebreu, do povo do Egito, daquela região, quer dizer Deus, porque nessa época a música, na sua essência, era conhecida, reconhecida somente para adoração a divindades. Por isso que mais tarde ela foi traduzida como sendo a arte de expressar os afetos da alma, ou seja, a alma remete à espiritualidade do homem. A música inicialmente não era profana ou mundana, ou para dizer da beleza do homem, da mulher, nem mesmo de coisas materiais. Ela simplesmente existia para adoração às divindades e também celebrações de festas para os reis, para as pessoas, os faraós, entre parentes, atribuindo algum reconhecimento de uma ação vinda
da divindade, pela colheita, pela abundância do trigo, pela reprodução dos animais, ou seja, ela era um mantra, ela era uma música só mesmo para elevar a espiritualidade e reconhecer a gratidão dos seus feitos. Por isso, então, Alá. Porém, nós vamos avançando que a escala mais antiga não é essa escala escrita e desenvolvida e estudada por Pitágoras. Nós temos que entender que antes da escala diatônica, os orientais, os chineses, já usavam uma escala de 5 sons chamada escala pentatônica ou pentafônica. Essas notas não possuíam o semitom mi fá nem si dó para quem era músico. Ela tinha esse som: dó, ré, mi, sol, lá, dó. Por isso que as músicas orientais têm esse efeito. Sons. E esses 5 sons que mais tarde voltaram a aparecer na música moderna. Olha só, o rock usa a escala pentatônica, na improvisação do jazz também. Mas pera lá, vamos voltar lá atrás que nós estamos ainda chegando na música oriental, onde seus sons eram bem mais antigos e usados do que os sons da escala diatônica, de 2 tons e semitons. Bem, no ano 571 a.C., um grande matemático chamado Pitágoras, nascido na Grécia, na cidade da região de Samos, ele morreu no ano 496, 497 a.C. Mas ele deixou um estudo muito interessante, também estudando as vibrações e registrando matematicamente seus sons. Ele percebeu que se eu tenho uma onda, eu vou agora abaixar essa corda para a nota dó, para facilitar nós estudarmos o que Pitágoras descobriu. Não é bem a nota dó que ele descobriu. Ele descobriu que qualquer onda vibratória, ela produz, então, quando está solta, um som. Se matematicamente eu for na metade dessa extensão, ela me produz um som 1/8 acima. Olha que interessante. É o mesmo dó mais agudo. Se eu for na metade da metade, 2/8 mais... Oitava é isso. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Repete o mesmo som, dó. Dó, dó. E assim vai. Observa aqui. Metade da metade. Metade. E assim ele observou como funciona uma onda harmônica. Uma única nota produzida por um instrumento de uma única corda. Bem, e que contribuição trouxe ele com isso? Nós aprendemos que a natureza só nos produz vibrações de tons maiores, perceptíveis pelo ouvido humano, que capta de 32 a 8.400 vibrações. Então, o que acontece? Pitágoras fez um estudo bastante interessante que eu quero mostrar na prática para você, que dentro de uma cúpula de uma igreja, se eu reproduzir a nota dó, dó, e parar, ela vai reproduzir alguns outros sons sem ser esse. Ela reproduz um primeiro harmônico, que é sempre o 5º grau. Por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol. Se eu tocar esse dó forte, eu vou ouvir um pouquinho atrás esse som aqui. Uma quantidade da nota sol, que é o 5º grau. E se eu parar para perceber mais atrás, eu vou ouvir a nota mi.
Por isso, então, descobriu-se a tríade Dó, Mi, Sol, e descobriram que eu posso repetir esses harmônicos descobrindo acordes, então, como Dó maior. Assim foi descoberto que a natureza, se você pegar um trombone e der a nota Dó, pó, e apertar o bico sem mexer, ele não vai dar o Ré, vai dar o Sol, Dó, Mi, Sol, e assim vai. Se eu pegar um sino e bater forte, e ele for a nota Dó, eu vou ouvir que o segundo som que eu ouvir harmônico será o quinto grau Sol, e o terceiro harmônico será o Mi. E um quarto harmônico vai ser o som de Si bemol, que é uma sétima menor. Muito lá atrás, por isso que os tons com sétima não são dissonantes, porque não discordam sonoramente, são consonantes, concordam sonoramente. Foi baseando aí que houve uma grande evolução na música, não só ocidental como oriental, com ampliação e aplicação desses acordes que nós usamos na nossa música, que consiste em Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior. Essa explicação, quem começou com os primeiros registros foi o nosso querido Pitágoras, na Grécia. Ele é considerado um dos pais da música, matematicamente falando, que a música já existia bem antes dele. Agora nós vamos avançar para uma das coisas muito interessantes, que essa música até então não saía de dentro da igreja.